Pois bem, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Cálculo Diferencial Integral 3, hoje vamos partir para os campos vetoriais. Então, na aula passada, conseguimos definir e trabalhamos um pouco com funções vetoriais. São funções que saem de um grosso modo, ou a grosso modo, vou fazer o esboço considerando R2 e R3. São funções que partem de um ambiente como esse, isso aqui é grosso modo, e chega em um ambiente como esse. É claro que aqui é grosso modo, pessoal. Então, eu tenho uma aplicação que sai de R2 e chega em R3. Essa aplicação, ela é tão boa que, de modo único, ela passa a ser uma transformação. Ela pega, sei lá, uma figura como essa, em R2, e acaba transformando essa figura em R3 em, sei lá, algo como esse. Isso foi o que nossa função fez. Nossa função vetorial, que podemos ver que ela também pode ser chamada de uma transformação. É só, pessoal. Podemos restringir esse trabalho da seguinte maneira. Percebam que quando estávamos trabalhando com funções vetoriais, nossa preocupação era sempre em sair de ambientes sem nos preocupar com a dimensão de ambos. Mas agora, se consideramos essa nossa função, ou essa nossa transformação vetorial, saindo de R3 e chegando em R3, ou saindo de R2 e chegando em R2, ou saindo de Rn e chegando em Rn, percebam que agora de onde a função saia até o ambiente onde a função vai chegar, a dimensão dos espaços são iguais. Se isso acontece, a nossa função vetorial, ou a nossa transformação, ela recebe um nome especial. Ela passa a ser um campo vetorial. Podemos definir isso de um modo formal. A definição é esta. Vou mudar aqui a canetinha. Então, se eu tenho uma função vetorial definida em um aberto, esse aberto é esse conjunto de Rn. Se aqui era para ser Rn, pessoal. Que é Rn. Quando esse meu m coincide com n, quando m é igual a n, essa minha função vetorial passa a ser chamada de um campo vetorial. Para essas funções vetoriais, que agora são campos vetoriais, vamos adotar uma notação específica. A notação será esta. A notação será dada... Cadê a canetinha? Está aqui. A notação para campos vetoriais será essa notação aqui. Certo? Novamente eu reitero, pessoal. O campo vetorial, ele continua sendo uma função vetorial. Não tem nenhuma perca não, pessoal. A diferença é que agora ele sai de Rn e ele chega em Rn. É um caso bem particular de funções vetoriais. E nesse caso, vamos adotar uma flechazinha aqui em cima para dizer que estamos trabalhando com campos vetoriais. Essa é uma das diferenças
de campo vetorial para funções vetoriais. Diferença não. Essa é uma das particularidades de campo vetorial. Funções vetoriais é bem mais geral e abrange os campos vetoriais. Ou seja, campos vetoriais é um caso particular de funções vetoriais. Em particular, se estamos trabalhando com campos vetoriais em R3, esses nossos campos vetoriais podem ser escritos simplesmente dessa seguinte maneira aqui, pessoal. Então, eu posso escrever um campo vetorial em R3 com uma função vetorial com funções componentes P de x, y, z, Q de x, y, z e R de x, y, z. Aqui eu tenho um campo vetorial em R3. Por sua vez, se considerarmos o campo vetorial em R2, teremos um campo com essa simples notação aqui. SF de XY igual a P de XY, Q de XY, será utilizado para representar um campo vetorial em R2. Aí, outra observação que eu faço é a seguinte, pessoal. Quando estamos trabalhando com funções vetoriais, que eu vou considerar R2, aí eu vou tirar o quê? Eu vou tirar essa coordenada, mudo aqui a canetinha, vamos completar aqui o R2. Aqui tem o R2. Pois bem, se estamos trabalhando em R2, e chegando em R3, com uma função vetorial, que não é campo vetorial, aqui é a função vetorial, não é campo vetorial. Eu pego um ambiente, dentro desse ambiente, sei lá, temos esta figura aqui, em R2. Quando eu aplicar a minha função vetorial, nós já vimos que a função vetorial é uma transformação. Ela vai transformar essa figura em uma figura como essa, em R3. É isso que ela faz, que é a chamada imagem dessa função fatorial, ou a imagem da minha transformação aplicada justamente a esse conjunto. Aí o que podemos perceber, pessoal, é que se estamos agora trabalhando com o campo vetorial, eu vou mudar aqui a dimensão, para ficar claro que estamos trabalhando com o campo. Vamos supor que esse campo sai de R3. Apago isso aqui. Também vou retirar isso aqui e vou retirar isso aqui. Volto para o nosso R3. Aqui. Aí, em R3, se temos em R3 dentro do domínio do meu campo vetorial, que é um aberto, dentro desse aberto que é o domínio, temos, vamos considerar um sólido. Aqui, tem um sólido dentro do domínio. Nós já vimos que funções vetoriais são transformações. Essas transformações pegam um sólido como esse em R3 e transformam em algo em R3. Todo campo vetorial também é uma função vetorial. Logo, é uma transformação. Então, eu posso passar a flechazinha aqui e olhar para isso aqui como um campo. Ele vai pegar esse sólido, ele vai transformar do mesmo jeito, pessoal. Ele vai fazer isso. Só que a diferença é... Deixa eu tirar esse negócio daqui, arrastei. Ele vai transformar. Quando ele transformar esse meu sólido, para nossa sorte, na hora que ele transformar, ele vai continuar trazendo... Ele vai trazer esse
sólido em alguma coisa, só que esse sólido, pessoal, ele ainda vai continuar presente dentro da imagem. Ela ainda vai aparecer. Ele continua, está aqui, está aqui. Isso não acontece se eu estou trabalhando com uma função vetorial, onde a dimensão do domínio é diferente da dimensão da imagem. Já para campos vetoriais, isso vai acontecer. Não transformei ainda, vou transformar isso aqui. Mas antes que eu o transforme, ele está aqui dentro do contradomínio. Ele aparece. Então, o que acontece é que uma das peculiaridades do campo vetorial, aqui é a transformação que ele vai produzir, é essa. Trago ela para cá. Aqui é a transformação, pessoal. Vou jogar ela bem aqui, essa em vermelho. Mas, para qualquer ponto que você considerar, tá aqui um pontinho, tá aqui, dentro do domínio, a esse campo associamos um vetor, vou chamar isso aqui de vetor V. Esse vetor V ainda continua aqui no contradomínio, mas quando eu aplicar o meu campo vetorial a esse meu ponto V, ou esse meu vetor V, ambos são a mesma coisa, eu vou ter a possibilidade de aplicar diretamente esse meu campo V justamente em cima desse ponto, pessoal. Aqui eu tenho F aplicado em V. Isso acontece. O campo, quando aplicado a um ponto, você pode interpretar ele aqui como um vetor aplicado justamente ao ponto. É como se você pegar o vetor e dar só uma traçadada nele. Ou melhor, uma... desloque ele, a grosso modo. Ele estava aqui, aqui é o ponto. Quando eu aplicar o campo vetorial, eu pego esse mesmo vetor aqui, e ao invés de representar ele aqui onde ele estava, eu irei... Além de transformar, eu posso entender que quando eu estou aplicando um campo, eu estou aplicando a imagem dessa minha transformação em um ponto do domínio, ele vai trazer justamente em um vetor que é aplicado diretamente no ponto lá do domínio, pessoal. É isso que ele faz. Essa é mais uma das peculiaridades dos campos vetoriais. Isso se diferencia dos funções vetoriais a grosso modo ou em geral. Lembrando que campos vetoriais também são funções vetoriais, mas nem todas as funções vetoriais são campos vetoriais, pessoal. Para que sejam campos, imagem e domínio devem possuir a mesma imagem. Ou melhor, contra-domínio e domínio devem possuir a mesma dimensão. Contra-domínio e domínio. É melhor dizer assim do que imagem e domínio. Vamos para um primeiro exemplo. O primeiro exemplo, se eu olhar para f de x e y igual a 2xy, eu estou diante de um campo vetorial, pessoal. Eu tenho um campo vetorial que sai de R2 e chega em R2. É isso que acontece. O que esse meu campo vetorial faz? Ele pega um ponto x e y e associa 2x e 2y. Aqui.
Aqui eu vou chamar de x. Aqui eu vou chamar de y. Aqui eu vou chamar de x. E aqui eu vou chamar de y. Aí vamos lá, aqui é a origem. Campo vetorial de R2 em R2. Antes de ser campo, é uma função vetorial. Logo, é uma transformação vetorial. Como isso aqui é uma transformação vetorial, então o que ela pode fazer, pessoal? Ela faz sem nenhum problema. Ela pode pegar... deixa eu pegar o quê, pessoal? Ela pega, sei lá, um retângulo como esse. Quando eu aplicar F a esse retângulo, ele vai levar esse negócio em outro retângulo. Deixa eu dar umas coordenadas para cá. Que é 1. Aqui eu vou chamar de 4. Então, aqui eu posso chamar de 1 também. Aqui eu posso chamar de 3. Aqui eu tenho o ponto 4, 3. Aqui eu tenho o ponto 1, 3. Aqui o ponto 1, 1. E aqui o ponto 4, 1. Daqui. Estou olhando para esse retângulo e vou aplicar o nosso campo vetorial, que também é uma transformação vetorial, ou uma função vetorial. Então, quando eu pegar o ponto 1 e 1, o que o meu campo vai fazer? Ele vai levar esse ponto em 2 e 2. Eu vou aumentar aqui, pessoal. Vou aumentar. E vou aumentar também aqui. Pronto. Aí eu vou sair aqui do 1 em 1 e venho até aqui em 2 e 2. Ele vai pegar o 4, 1 e vai levar no 8 e 2. Aí ficou bem mais distante. Ficou aqui 8 e 2. Ele vai pegar o 1 e 3 e vai levar no 2 e 6. Aqui. Ele vai pegar o 4 e 3 e vai levar no 8 e 6, que será aqui. Então, o meu campo vetorial, que eu recordo a vocês sempre, que também é uma função vetorial, logo é uma transformação vetorial, ou apenas uma transformação. Ele toma aquele retângulo e traz nesse outro retângulo aqui. É isso que ele faz, pessoal. Percebam que a dimensão desse retângulo, o comprimento dividia 4 menos 1, 3. Aqui tinha tamanho 3. Aqui tinha tamanho 2. Passou a ser um retângulo com dimensão dada por comprimento 6. E altura ou largura 4. Foi isso que ele fez. Então, o meu campo vetorial F, que é o campo vetorial com componentes 2x e 2y, pegou esse retângulozinho aqui e transformou esse retângulo um pouco maior. Isso foi o que ele fez se você olhar para ele do ponto de vista de uma transformação ou de uma função vetorial. Mas tem mais, pessoal. Do ponto de vista de campo, no sentido estrito,
ele fez ainda algo mais. Por quê? Porque o nosso retângulo anterior, que é este retângulo ambiente, ele continua aqui, porque percebam que imagem e, ou melhor, contra domínio e domínio, eles estão basicamente dentro do mesmo conjunto. Então, ele continua aqui. No sentido estrito de campo, o que estamos fazendo é aplicando, tá aqui, vou mudar, vou colocar uma outra cor, vou colocar essa corzinha aqui. O que estamos fazendo é, peguei o ponto 1 e 1, quando eu aplicar o campo, eu obtenho o vetor 2 e 2, que é esse vetor aqui. Então, o que eu estou fazendo é isso aqui, pessoal. Aplicando o vetor 2 e 2 diretamente ao ponto do domínio. No ponto, quem é o ponto do domínio? É o ponto que eu apliquei 2 e 2 no ponto 1 e 1. Em seguida, eu vou olhar para 4 e 1, que é mais ou menos aqui e aqui, e vou aplicar o campo. Eu vou obter 8 e 2. 8 e 2 dá isso aqui. Então, eu vou estar aplicando diretamente no ponto do domínio a imagem do campo, que é justamente 8 e 2. Faço a mesma coisa para 1 e 3. Eu obtenho 2 e 6, a imagem do meu campo vetorial aplicado a 2 e 6, aplicado a esse pontinho aqui, que me dá esse ponto, que por sua vez fornece um vetor. Que vetor é esse, pessoal? É o vetor 2 e 6, que eu olho para a sua parte, para ser o representante, que me dá essa aplicação aqui. A mesma coisa quando eu aplicar o campo ao ponto 4 e 3, que é esse pontinho aqui, eu vou obter 8 e 6, que por sua vez, fica onde está, não sai daí não, permaneça. Ah, saiu. Que por sua vez, eu posso entender como esse vetor aplicado ao ponto do domínio. Então, isso é o que o campo vetorial faz, pessoal. Percebam que o campo ele foi aplicado diretamente a esses pontinhos aqui do domínio. Essas são as suas imagens. Essas são as suas imagens. Ele transforma e, ao mesmo tempo, ele é representado dessa maneira se você olhar do ponto de vista só de ponto a ponto. Aplicação pontual. Do ponto de vista de transformação, me dá a figura em vermelho. Ele me deu um retângulo com dimensões maiores, pessoal. É isso que ele faz. Certo? Conseguem perceber? Aí vamos considerar esse outro campo vetorial aqui, pessoal, que é o campo f de x e y com componentes menos y e x. Se você olhar para esse campo vetorial, o que você pode perceber? Esse campo vetorial menos y e x, deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. Percebam que se você fizer o produto interno desse campo vetorial com a com quem, pessoal? Com a com o campo x e y,
O que podemos obter, pessoal? Ou apenas com 2x e 2y para ficar mais simples. Esse produto interno a menos 2xy mais 2xy, que é igual a zero. Então, esse campo vetorial que estamos trabalhando agora, que é o campo menos y em x, ele é um campo vetorial perpendicular ao campo do exemplo anterior. Ele é perpendicular a esse campo vetorial aqui, pessoal, que estávamos estudando anteriormente. Então, como aquele nosso campo vetorial, você vai estar aplicando ponto a ponto. Está aqui, está aqui e está aqui. Eu tenho x, aqui eu tenho y. Eu vou mudar a figura. Vamos considerar a figura dada como uma circunferência. Daqui. Quando eu olhar para o campo vetorial e aplicar esse campo vetorial a cada um desses pontos da circunferência, pessoal, aquele campo do exemplo A, ele vai fazer isso aqui. Do exemplo 1, primeiro exemplo. Ele faz isso aqui. Isso em cada ponto. Estou aplicando o campo vetorial do exemplo anterior a cada ponto dessa minha circunferência. Que é esse campo aqui. O campo em azul é o campo 2x e 2y. Agora, quando eu aplicar o campo deste exemplo agora, que é o campo vetorial menos y em x, que já vimos que ele é perpendicular ao campo do exemplo anterior, que é o 2x e 2y. Então, agora ele vai fazer isso aqui, pessoal. Ele vai andar dessa seguinte maneira. Ficou feio. Ficaram muito próximos uns aos outros. Vou mudar só a orientação para cá. Pronto. Ele vai agir dessa maneira no ponto. Ele vai agir assim. É isso que ele vai fazer, pessoal. Ele vai andar em cada ponto dessa minha circunferência, mas não de modo perpendicular, de modo tangente à circunferência. Ou seja, o campo deste exemplo, que é o campo menos y em x, quando eu aplicar ele a essa circunferência, ele não vai andar de modo perpendicular à circunferência, mas sim de modo tangente. Ele faz justamente isso aqui, pessoal. É isso que ele faz. Então, aqui é o campo menos y e x, aplicado à circunferência. Aqui é o campo 2x e 2y, aplicado à circunferência. Percebam que esses campos são perpendiculares, esse com esse. E aplicamos esse ponto em cada um dos pontinhos da circunferência. Conseguem perceber? Aí vamos para o exemplo seguinte. No exemplo seguinte, se você olhar para esse campo vetorial aqui, ele é algo parecido com o campo vetorial do exemplo anterior. Ou seja, esse campo vetorial aqui também será um campo vetorial perpendicular ao campo vetorial do exemplo 1, do primeiro exemplo. Ou seja, ele será paralelo ao campo vetorial do exemplo anterior. Percebam, pessoal? Percebam que quando você fizer o produto vetorial, produto interno, não vetorial, vou aqui a cor da canetinha, faço o produto interno desse campo vetorial com o campo
2x e 2y, eu vou obter justamente menos 2yx sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 2yx sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, esse campo vetorial F, que aqui é dado, ele também é perpendicular ao campo vetorial menos y, 2x e 2y, que é dado no primeiro exemplo. Logo, ele é um campo que é paralelo ao campo vetorial do exemplo 2, ou do segundo exemplo. Se você está aplicando esse campo vetorial a uma circunferência, aqui em R2, está aqui. Vamos supor que essa nossa circunferência tenha raio de tamanho 1. Essa circunferência aqui. Se ela tem raio de tamanho 1, eu posso até perceber que esse meu campo com o campo do exemplo é o mesmo. Agora, se ela tem raio de tamanho 2, aí já muda um pouco. Porque se ela tem raio de comprimento 2, medida 2, esse meu campo será um campo perpendicular, ou melhor, paralelo ao campo do exemplo anterior, mas não necessariamente igual. Ele vai continuar fazendo isso aqui. E o que muda? O que vai mudar desse campo vetorial para o campo vetorial do exemplo 2 é apenas a sua norma ou seu comprimento, pessoal. É isso que vai diferenciar ele do campo do exemplo anterior. Aí temos aqui um campo vetorial trivial, pessoal, que é o campo vetorial em R2 constante. Temos aqui um campo constante em R2. Aqui, que é a origem. Aqui eu tenho x. Aqui eu tenho y. O que esse campo irá fazer? Esse campo ele vai pegar qualquer ponto em R2, mas isso é qualquer ponto mesmo, e associar o ponto 1 em 1. Posso pegar aqui um x e y qualquer. Está aqui. Quando eu olhar para esse x e para esse y, ele sempre irá associar esse meu v de x e y igual a 1 em 1. Ficou errado e feio. Então, consertada. 1 e 1. É isso que ele vai fazer, pessoal. Esse é um campo trivial. Dando continuidade, já que agora sabemos trabalhar com campos vetoriais, então o que vamos definir? Vamos definir um operador em Rn, que é chamado de operador nabla. O que esse operador faz, pessoal? O que o operador nabla faz? O operador nabla é um operador definido da seguinte maneira. Esse é o operador nabla. É um operador em Rn, onde cada uma de suas componentes
essa expressão dada da seguinte maneira, onde aqui é aquele símbolo que é utilizado para calcular derivadas parciais, pessoal. Em particular, se eu olhar para esse campo operador, se eu olhar para esse operador nabla em R3, eu posso identificar esse campo dessa seguinte maneira. Aqui, é justamente a primeira componente vezes o vetor I, mais segunda componente vezes o vetor J, mais terceira componente vezes o vetor K. E em R2 ele fica com um formato bem mais simples, que é este aqui, pessoal. O campo nabla em R2, primeira componente vezes vetor I, mais segunda componente vezes o vetor J. Essa notação você já conhece, que é o IJK para representar vetores em R3, ou IJ para vetores em R2. Para R4 ou Rn, isso não fica tão legal para vocês agora, mas não mexa com isso agora, não se preocupe. Baixa em R3 e em R2. O que esse campo faz, pessoal? O que esse operador faz? Esse operador, vamos ver ele trabalhando. O que ele faz? Se eu boto esse operador para trabalhar, eu vou pegar uma função f de R3, uma função que admite derivadas parciais, ou seja, derivada parcial de f em relação à variável x, derivada parcial de f em relação à variável y, e derivada parcial de f em relação à variável z existem, é claro. Aqui eu estou considerando que f é uma função que depende de x, y e z. Se as derivadas parciais existem, então quando eu colocar aquele operador nabla para trabalhar, eu vou fazer esse meu operador agir em f. Quando esse operador agir em f, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai pegar as suas componentes, aqui são as componentes do operador nabla, e essas componentes irão agir na função f. Como, pessoal? Eu vou pegar esse fzinho aqui e vou trazer ele para cá, para cada uma das componentes. Mas quando eu faço isso, o que eu obtenho? Derivada parcial de f em relação à variável x, derivada parcial de f em relação à variável y, derivada parcial de f em relação à variável z. Está aqui. Aqui é o campo vetorial, aqui é o operador nabla agindo na função f. Pessoal, mas isso aqui para vocês não é estranho, porque isso vocês já conhecem. Percebam, isso aqui vocês já viram no curso de cálculo 2. É o chamado gradiente da função f. Então, o operador nabla, quando ele age em uma função que possui derivadas parciais, o fato que ele está agindo na função, ou o seu trabalho que ele está realizando na função, o que ele faz na função é justamente calcular o gradiente. Então, o operador nabla agindo na função f, ele me dá o gradiente da função f, pessoal. É isso que o operador nabla faz se ele pega uma função f que possui derivadas parciais. Ele calcula o seu gradiente. Vou pegar um caso particular. Vamos pegar a seguinte função. Vou pegar a função f de x, y, z, que é a função x ao quadrado
mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Aí eu vou mandar o operador nabla agir em f. O operador nabla agir em f, o que ele vai fazer é calcular as derivadas parciais de f em relação à variável x, derivada parcial de f em relação a y, derivada parcial de f em relação à variável z. Ou seja, o operador nabla, na verdade, é o gradiente da função f, que por sua vez é igual a 2x, 2y e 2z. Pronto. Aqui é o operador nabla aplicado em f, ou seja, o gradiente da função f. É isso que ele faz. Aí, dando continuidade, seja f de x, y, z um campo vetorial em R3. Esse nosso campo vetorial, já vimos que ele pode ser escrito com funções componentes P, Q e R. Esse nosso campo vai estar definido em um aberto de R3. Vamos supor que esse nosso campo vetorial admita derivadas parciais nesse nosso aberto. É o que podemos definir, pessoal. Com o auxílio do campo nabla, podemos definir mais uma expressão. Essa expressão será chamada de rotacional de F. Vou colocar aqui a flechazinha. Rotacional do campo F. Como é que é dado o rotacional do campo F, pessoal? O rotacional do campo F, ele é dado justamente pelo produto externo, ou produto vetorial do operador nabla com o campo vetorial F. Essa é a definição. Ou seja, se eu estou considerando um campo em R3, o rotacional do campo F é o produto vetorial do operador nabla com o campo vetorial F. Só que, por sua vez, o operador nabla é dado por essa expressão aqui. Esse é o operador nabla. Eu vou fazer o produto vetorial dessa expressão com o campo F, que é o campo com funções componentes P, Q e R. Pessoal, mas o que é o produto vetorial? Você já deve ter visto isso alguma vez, ou várias vezes, que o produto vetorial, só coloque sempre a flechazinha, porque estamos trabalhando com campo, certo? Só para diferenciar. De campo vetorial e produto vetorial, já vimos que é dado da seguinte maneira. Aqui eu tenho I, aqui eu tenho J, aqui vai ser essa expressão do operador nabla, a segunda componente do operador nabla, a terceira componente do operador nabla. E aqui embaixo vai aparecer P, Q e R. Vou calcular o determinante dessa matriz 3x3. É isso que queremos fazer, pessoal. Então, o produto vetorial do operador nabla com o campo F é o determinante dessa matriz aqui. Só que quando eu faço isso, eu vou estar calculando o quê, pessoal? O determinante da matriz I, J, K. Deixa eu fazer a continha. Então, melhor vocês fazem. Deixa eu ver aqui. Vai ficar assim. Vamos lá. Vai ficar... tem espaço, vamos lá. Vai ficar o quê? Vai ficar derivada parcial. Fica o quê? Fica aí. Fica positivo aqui, que multiplica
derivada parcial de R em relação à variável y, menos derivada parcial de Q em relação à variável z. Eu olhei para cá, fiz esse determinantezinho aqui. Aí o J fica 2 e 1, 3, fica negativo. Menos J, que multiplica, retiro essa e essa. Derivada parcial de R em relação à variável x. Vamos unir isso aqui para poder sobrar espaço. Derivada parcial de R em relação à variável x, menos derivada parcial de P em relação à variável z. Ok? Aí para o K, 1 com 3, 4, fica positivo, mais, que fica o vetor K, vezes. Aí vai tirar essa linha e essa coluna. Derivada parcial de R em relação à variável x, menos derivada parcial de P em relação à variável y. Essa é a expressão para esse determinante. E ela irá aparecer justamente aqui embaixo, pessoal. Então, essa é a expressão utilizada para calcular o rotacional do campo vetorial F. Coincidiu tudo bonitinho? Ok, tudo legal. Eu só multipliquei por -1 para ficar tudo certinho. Mas no K que deu o contrário, né? Foi o R. Por que o K deu trocado? Vamos ver por quê. K, esse, derivada parcial de Q. Aqui é Q, pessoal, né? Tá errado, agora tá correto. Pronto. Tá certinho agora, pessoal. Ok. Fechou. Então, esta é a expressão utilizada para calcular o rotacional do campo vetorial F. E percebam que o campo... Percebam que o rotacional ainda é um campo vetorial, pessoal. Percebam isso. Vamos fazer um exemplo. Um exemplo prático. Vamos calcular o rotacional do campo vetorial XY, YZ ao quadrado, XYZ. Vamos calcular o rotacional para este campo. Como é que é dado, pessoal? Eu vou identificar quem é P. P é XY. O Q é igual a YZ ao quadrado. E o R é XYZ. Quero calcular o rotacional para esse campo. O rotacional para esse campo eu posso fazer de duas maneiras. Ou utilizar esse determinante e fazer as continhas sem precisar memorizar nenhuma expressão. Ou então eu recorro justamente para a expressão 8.2, pessoal. Eu apenas substituo. Então, substituindo, que é mais prático, o que vamos obter? O rotacional do campo F, ele será igual, aqui eu tenho I, que multiplica derivada parcial de R em relação à variável Y, menos derivada parcial de Q em relação à variável Z. Aí vamos para a componente J. Eu vou olhar para a derivada parcial de P em relação à variável Z.
Então, mais. Eu acrescento logo J. Derivada parcial de P em relação à variável Z, menos derivada parcial de R em relação à variável X. Por último, a componente K. Quando eu olhar para a componente K, eu vou estar calculando a derivada parcial de Q em relação à variável X. Derivada parcial de Q em relação à variável X, menos derivada parcial de P em relação à variável Y. Essa é a expressão que temos que memorizar caso você não queira deduzir a expressão do determinante do produto vetorial do nabla com o campo, fica a seu critério. Você pode apenas memorizar essa expressão e fazer as continhas. Então, agora eu posso fazer as continhas. Percebam que quando eu jogar esse negócio aqui na expressão 8.2, a fim de calcular as continhas, fica um negócio bem fácil, pessoal. Derivar parcialmente R em relação à variável Y. Sabemos como fazer. Cadê a função R? A função R aqui é dada, é x, y, z. O que é dr dy? É apenas xe. Menos derivada parcial de Q em relação a z. A função Q é a função y, z ao quadrado. Vou descer ao quadrado para cá. Para cá, que é para não confundir. Pronto. Então, se eu derivar Q em relação à variável z, eu obtenho 2yz. Aí tudo isso aqui eu vou multiplicar pelo vetor y. Mais, derivando parcialmente P em relação à variável z, quem é P, pessoal? P é a função xy. Se eu derivar P em relação à variável z, eu obtenho 0. Menos derivada parcial de R em relação à variável x. A função R é a função xyz. Se eu derivar R em relação à variável x, eu vou obter yz. Tudo isso aqui vezes o vetor j. Mais, aí eu vou calcular agora derivada parcial de Q em relação à variável x. A função Q é simplesmente a função yz ao quadrado. Se derivarmos essa função em relação à variável x, obtemos 0. Menos derivada parcial de P em relação à variável y. A função P é a função xy. Se eu derivo P em relação à variável y, eu vou obter apenas x. Tudo isso vezes o vetor K. Fazendo as continhas. Aqui não dá para fazer nada. Vou colocar o z em evidência, mas não tem graça. Xz menos 2yz. E menos yz j menos x k. E podemos melhorar ainda e escrever apenas xz menos 2yz menos yz menos x. Essa é a expressão para o rotacional do campo vetorial F. E percebam que rotacional de um campo vetorial ainda é um campo
vetorial, pessoal. Percebam isso. Mas, pessoal, você pode dar a seguinte interpretação para o rotacional. Uma interpretação para o rotacional, a interpretação geométrica é a seguinte. Se você olhar, o rotacional é um campo vetorial F. Vamos pensar na seguinte situação, pessoal. Vamos imaginar que aqui temos um lago. Aqui o lago. Ou um rio, melhor dizendo. Um córrego ou um rio, pessoal. E esse rio, a água desse rio, ela corre nessa direção aqui. Em preto está representado a margem e em azul é a água. Aqui é a água do rio, que ela corre nessa direção. Aí, pessoal, nesse rio, o que vai acontecer? Nesse nosso rio tem um objeto. Esse nosso objeto, eu vou representar ele pelo que especificamente, pessoal? Vou representar esse objeto. Será o que esse nosso objeto? Não vem nada em mente. Vou representar ele por uma figura como essa. Pronto. Esse é o nosso objeto. Tá feio. Vamos fazer outra coisa. Vamos fazer isso aqui. Isso. Isso. Aí, isso. Isso. Pronto. Esse é o nosso objeto. Você não quer isso. Esse nosso objeto está sobre o rio. E a água desse rio vai pegar esse nosso objeto e vai levar esse objeto todo o tempo ao longo do rio até chegar a mais ou menos aqui, pessoal. A esse ponto A aqui. Até aqui. Aí o que temos? Rotacional, ele é um campo. Vamos considerar que esse rotacional do nosso campo vetorial ele é diferente de zero. Rotacional do campo vetorial diferente de zero. Vamos considerar. Se esse rotacional é diferente de zero, esse campo vetorial F, o F vai significar o quê? A velocidade com que esse meu objeto aqui em verde vai se deslocar ao longo do rio, seguindo seu percurso. F significa isso, pessoal, a velocidade. Certo? Deixa eu escrever aqui. F, o campo vetorial F, é simplesmente a velocidade do objeto com que ele se desloca ao longo do rio. Como esse meu campo vetorial F tem rotacional diferente de zero, o que isso significa? Que, à medida que ele for se deslocando, seguindo o curso da água no rio, esse nosso objeto, ele vai girando, pessoal. Ele vai girando de tal forma que esse lado que estava para cá, pode ser que ele ocupe essa posição aqui. Assim. Pode fazer isso. Em seguida, ele pode vir para cá. Ele continua girando. Até chegar no destino que nós queremos, que é no ponto A.
aqui. Sempre ele vem girando, pessoal. Não sei se o sentido é horário ou anti-horário. Isso não importa ainda para nós. Mas ele vem girando. Ele vem girando e ele vem girando até chegar ao destino que estamos pretendendo chegar. Isso se rotacional do campo F, que é o campo velocidade com que esse objeto se desloca, é diferente de zero. Essa é a interpretação que vocês devem pensar, pessoal. É isso que está acontecendo. Agora, se esse rotacional do meu campo velocidade, que é o campo vetorial F, ele é igual a zero, rotacional me dizendo o quê? Eu vou conseguir deslocar esse meu objeto todo o tempo ao longo desse percurso do rio até chegar ao ponto A, seguindo todo o tempo o percurso do rio, mas a maneira que ele começou aqui, pessoal, ele vai terminar aqui. Ele não vai fazer nenhum giro, nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário. Isso aqui não irá acontecer, pessoal, esses giros que aconteceram na situação anterior. Ou seja, da maneira que ele sair aqui, ele vai chegar aqui, pessoal. Ele preserva a mesma posição sem fazer um giro, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Ele não vai girar. E ele vai conseguir chegar até o seu destino, seguindo todo o tempo o percurso do rio, sem sofrer nenhum movimento, pessoal. Ele não faz isso e também não faz isso. Então, interpretem assim. Rotacional diferente de zero, esse nosso objeto gira à medida que ele se desloca ao longo do rio. Rotacional diferente de zero, ele não se desloca à medida que esse meu objeto se desloca seguindo o leito do rio, seguindo o percurso do rio. Então, rotacional diferente de zero, ok. Mas rotacional igual a zero, isso aqui vai me dizer que esse meu campo vetorial F, ele passa a ser chamado de campo irrotacional, pessoal. Ele passa a ser chamado de campo vetorial irrotacional. Ou seja, essa interpretação aqui está me dizendo basicamente isso. Ele se desloca sem sofrer nenhuma rotação. Entendo dessa forma, pessoal. Certo? Para frente. Aqui um pouco de água. Minha garganta está muito seca. Para frente. Então, como exemplo, vamos calcular o rotacional desse campo vetorial aqui, pessoal. Agora temos um campo vetorial em R2. Por que esse campo está em R2, pessoal? Percebam que ele toma valores aqui em R2 e associa valores em R2. Então, eu tenho um campo vetorial em R2. Eu quero calcular o seu rotacional. A função P de x e y é simplesmente a função 2x. A função Q de x e y é a função 2y. E a função R, pessoal? Não temos, né? É igual a zero. Então, quando eu for olhar para o rotacional desse campo,
Cadê a expressão para o rotacional? Aqui, dr, dy, dq, dz. Então, rotacional do campo F é igual a derivada parcial de E em relação à variável y, menos derivada parcial de Q em relação à variável z. Deixa eu conferir que eu já esqueci, pessoal. Cadê? dr dy, dq, dz. Certinho. Aqui vezes o vetor i. Mais dp dz menos dr dx. dp dz menos dr dx. Tudo isso vezes o vetor j. Mais dq dx menos dp dy. Mais dp dx cadê a canetinha? Só um momento, pessoal, que tem uma travada aqui. Vamos lá. Novamente aconteceu isso. Vamos lá, voltou. Eu confiro novamente, eu já esqueci. Dp. dq dx menos dp dy. Eita, travou novamente. Vamos lá, agora vai. dq dx menos dp dy. dq dx menos dp dy. Cadê? Menos dq dy. Tudo isso aqui vezes o vetor k. qx py. Qx py, ao contrário, né? Px, tá certo, qy. Deixa eu salvar isso aqui logo, pessoal, tá travando. Aí, para que não possamos perder isso aqui. Deixa eu fazer aqui um... Só um momento. Enquanto ele salva. Pronto, salvei. Aí, vamos continuar. Fazendo as continhas. Professor. Oi. É ao contrário mesmo, né? dq dx menos dp dy. É ao contrário, né? Aqui é P. Aí é Q Px. Que em é Q, relação à né? variável x. Isso. E o E outro aqui é P. Isso. Opa, obrigado. Por nada. Pronto, pessoal. Vamos fazer a continha. A função R é zero. Então, derivar em relação à variável y, zero. Não alterou em nada. A função Q é a função 2y. Se derivarmos ela em relação à variável z, é igual a zero. Então, essa componente vai ser igual a zero. Mas, derivando P em relação a z, a função P é 2x. Se derivar P em relação a z, dá zero. Menos
Derivando parcialmente R em relação à variável x, R é a função zero. Se derivarmos em relação a x, ainda é igual a zero. Mais, derivando o quê? Em relação à variável x, deu zero. Menos, derivando P em relação à variável y, também é igual a zero, porque a função P é 2x, se eu derivo ela em relação a y, é zero. A função Q é 2y, se eu derivo ela em relação a x, também é igual a zero, vezes o K. Fazendo essa continha, eu obtenho que tudo isso aqui é igual ao vetor nulo, pessoal. O que isso significa dizer? Que esse nosso campo vetorial F aqui, o 2x e 2y, tem rotacional nulo, logo ele é um campo irrotacional, pessoal. É isso que estamos dizendo. Cadê a definição? Acabamos de fazer. Tá aqui, ó. Se o rotacional do campo é igual a zero, é porque o campo é um campo irrotacional, pessoal. Certo? Então, esse é um exemplo de campo irrotacional. Ou seja, se esse campo for utilizado para descrever o deslocamento de um objeto ao longo de um rio, seguindo o fluxo da água, como que fizemos anteriormente, é ele que vai descrever a velocidade com que esse meu objeto se desloca, se ele for dado por um campo vetorial V, aqui é a velocidade, pessoal. Represento ela por um campo vetorial. Cadê o campo? É o campo 2x e 2y. Se esse nosso objeto, eu não me vem nenhum em mente um objeto para diferenciar bem seus lados, pessoal, mas seria interessante. Se esse nosso objeto, sei lá, ele é assim, ele vai seguir o curso desse rio com velocidade dada por essa expressão aqui, por esse campo vetorial. Esse campo vetorial ele é um campo irrotacional, porque quando eu calculo o seu rotacional, ele é um vetor nulo. Então, da maneira que ele começou aqui, ele vai terminar aqui, pessoal. E todas as posições que ele vai ocupar ao longo do percurso se mantêm inalteradas. Ou seja, ele segue o fluxo do rio sem fazer nenhuma rotação. É isso que estamos dizendo. Por um lado, isso é bom. Depende da aplicação. Por outro, não. Depende muito de onde você está aplicando, pessoal. Para decidir se isso é bom ou ruim. Certo? Aí mais um exemplo. Vamos calcular o rotacional desse campo. Cadê? Novamente temos aqui que P. Deixa eu mudar a cor da canetinha. O meu P de x e y é a função menos y. O Q de x e y é a função x. O R de x e y é zero. Vou aplicar tudo isso aqui à expressão do rotacional. Eu nunca lembro, mas eu vou fazer usando o operador nabla. Certo, pessoal? Que eu nunca lembro da expressão rotacional do campo F. É o operador nabla, produto vetorial com o campo F. Que isso aqui é igual aí, JK. Aqui embaixo, primeira componente do operador nabla, segunda componente do operador nabla. Como esse campo vetorial não tem a terceira componente do operador nabla, aqui será igual a zero. Aqui eu tenho P, que é menos Y,
Q, que é x, e o R, que é 0. Vou calcular este determinante. Fazendo as continhas, o que é que vamos obter, pessoal? Se eu olho para o I, esse produto aqui vai ser igual a 0. Se eu olho para o J, esse produto também é igual a 0. Então, vai ficar apenas a componente K. A componente K vai me dar o quê? Derivada parcial de x em relação à variável x, menos, vai ficar mais, derivada parcial de y em relação à variável y. Tudo isso aqui vezes k. Essa continha me diz que o rotacional do meu campo F é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. 2 vezes k, que é 0, 0, 2. Esse é o rotacional do nosso campo vetorial F, dado aqui em cima, pessoal. Aí agora, se você utilizar aquele campo vetorial para descrever a velocidade com que o objeto se desloca ao longo de um rio, seguindo o seu percurso, está aqui o rio, aí aqui a água. E essa nossa água segue esse sentido aqui, pessoal. Aí temos um objeto. O objeto é esse aqui em verde, que é isso aqui. Vou deslocar esse objeto ao longo desse rio, seguindo esse percurso. A velocidade com que esse objeto se desloca, ela é representada por esse campo vetorial. Cadê? Vamos lá. Travou novamente. Já, pessoal, voltou. A velocidade com que esse objeto se desloca, pessoal, é dada por esse campo vetorial F aqui. Essa é a velocidade. E o que foi que conseguimos fazer? Calculamos o rotacional desse campo, F, que representa a velocidade com que esse meu objeto se desloca. Esse rotacional é igual ao vetor 0, 0, 2. Isso significa que esse objeto vai descer o rio, mas ele vai estar girando. Ele vai estar sofrendo rotações. Ou seja, à medida que ele se desloca, ele vai ocupando as posições dessa forma aqui, pessoal. Ele vai girando todo o tempo. Ele vai girando todo o tempo, de tal forma que quando ele chegar ao destino, pode ser que ele não chegue da maneira como ele começou aqui. Pode ser que ele chegue às referências e ele irá sofrer rotações. Certo? Então, essa é a simples diferença entre campos rotacionais e campos irrotacionais. Então, o objeto que tem por velocidade o campo vetorial F dado dessa maneira, ele sofre rotações. Esse campo que tem rotacional no nulo, logo ele é um campo não irrotacional, pessoal. Ele é um campo que sofre rotações, certo? Para que ele seja rotacional, irrotacional é quando o rotacional do campo é igual a 0. Não confundam. Se isso é bom ou ruim, depende muito da aplicação. Não dá para dizer se isso é bom ou ruim sem uma aplicação concreta. Ok, pessoal? Aí um outro exemplo. Vamos olhar para esse campo vetorial F aqui dado. Se nosso campo vetorial F tem componentes menos y sobre x ao quadrado e x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, então quem é a nossa P? É menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Nossa Q é x
sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a função Q. E a função R é zero. Está aqui. Consegui identificar todas as componentes. Agora eu vou calcular o rotacional do campo. Como eu nunca decoro a expressão que calcula o rotacional do campo vetorial F, eu tenho que apelar para o produto vetorial do operador nabla com o campo vetorial F. Ou seja, isso aqui é o determinante da seguinte matriz. Aqui vai aparecer o I, aqui irá aparecer o J, e aqui irá aparecer o K. Aqui é a primeira expressão, a primeira expressão para quem, pessoal? Para o campo do operador nabla. Aqui é a segunda expressão, o segundo componente do operador nabla, e aqui é igual a zero. Aqui embaixo temos o P, que é Y, acho que é negativo, né, pessoal? É negativo. É isso mesmo. Menos Y, ficou feio. Vou fazer novamente. Menos Y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui temos x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui temos zero. Eixo. Vamos fazer as continhas. Se eu olhar para o i, aqui vai me dar zero. O j, aqui eu obtenho zero também. Vai restar apenas o k. Então, se eu olho para o k, eu obtenho derivada parcial em relação à variável x, de x, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, mais derivada parcial em relação à variável y, de y, sobre x ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo isso aqui vezes k. Vamos fazer as continhas. Calcular derivadas parciais. Calculando derivadas parciais, se eu derivar parcialmente em relação à variável x, a função x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, o que iremos obter, pessoal? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x ao quadrado. Tudo isso aqui sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Mais. Vou derivar parcialmente em relação à variável y, a função y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando eu faço essa continha, eu vou obter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y ao quadrado. Tudo isso aqui sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí, novamente, vezes k. Aí faço as contas. Quando eu faço essas contas, o que eu vou obter, pessoal? Eu vou obter x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Fica menos x ao quadrado mais x ao quadrado dá zero. Será que isso é zero? Vamos ver.
Fica y ao quadrado menos x ao quadrado mais x ao quadrado menos y ao quadrado. Tudo isso aqui sobre x ao quadrado. Mas faltou uma expressão aqui ao quadrado, hein, pessoal? Aqui ao quadrado e aqui ao quadrado. Mas não vou alterar muita coisa, não. Mais x ao quadrado mais y ao quadrado vezes k. E aí, pessoal, isso aqui dá igual a quanto? A zero. Isso aqui vai me dar o vetor 0, 0, 0. Concordam? Confere tudo direitinho. Zero. Isso aqui é negativo. Fica positivo, soma. Correto. Tudo certinho. Então, novamente, estamos diante de um campo irrotacional, pessoal. Ok. E mais um exemplo, temos o campo trivial, que é o campo constante. Nosso P de x e y é 1. O nosso Q de x e y é 1. O nosso R de x e y é 0. Aí, sinceramente, vocês, intuitivamente, olhando para um campo como esse, eu acho que vocês já conseguem perceber o que vai acontecer com o rotacional desse campo, pessoal. Todas as derivadas parciais serão nulas, então esse campo será um campo irrotacional. Ou seja, isso aqui será imediato o quê? Quando eu olhar para o rotacional desse campo V, isso aqui será igual ao vetor 0, 0, 0. Então, esse campo trivial constante, ele é um campo irrotacional, pois seu rotacional é igual a 0, pessoal. Percebam. Só que por hoje eu vou encerrar aqui. Deixa eu tirar aqui do módulo.